Olá, pessoal! Estamos de volta aqui depois das eleições com um novo quadro. Quem vai estrear o novo quadro aqui é o professor Francisco. Esse quadro se chama Hora do Chá. Hora da gente bater um papo, resenhar, conversar aqui tranquilamente, tomando um chazinho com bolacha, né? A palavra, o programa Hora do Chá é até sugestivo, né? Existe o dito popular, né? Receber um chá de cadeira. E, professor, o chá de cadeira foi tirado, sabe de quê? O pessoal, quando ia esperar para conversar com a autoridade, ficava tomando um chazinho enquanto ia ser recebido, né? Aí por isso que tem o ditado chá de cadeira, né? Então, nós vamos começar hoje esse programa semanal, Hora do Chá, e está aqui o professor Francisco. Bem-vindo, professor Francisco. Tudo bem? Obrigado, Renil. Tudo bem? Obrigado a todos vocês que estão aí nos assistindo. E essa questão do chá, ela é bem reconhecida até na Inglaterra, né? Uhum. E quem recebia ali os condes, né, as pessoas do alto padrão, da autocracia inglesa, francesa, ficavam num salão gigante esperando para ser atendido. Às vezes não ia, não eram horas, às vezes dias. Né? Aí surgiu essa questão do chá, do chá das 5, porque chegava pela manhã e ia até a tarde. Aí virou um ditado popular que fala assim: rapaz, recebi um chá de cadeira, que você esperou. Isso parte da burguesia, da autocracia, ou seja, aquele que tem menos espere, então leve o chá enquanto ele está na cadeira. Professor, é um prazer receber você aqui para abrir esse quadro aqui, né? Estrear esse quadro aqui, Hora do Chá. E você quer resenhar, a gente quer bater um papo aqui sobre os resultados das eleições, né? O raio-x das eleições, né? Estou vendo aqui no seu papel, né? Professor, o que você viu sobre o raio-x geral, né? Dessa análise toda das eleições, professor? Na verdade, hoje, assim, alguém poderia esperar uma crítica em relação a isso, mas eu vim trazer um elogio. Né? Um elogio ao grupo vencedor, e dizer que fizeram a política de acordo com a população de Águas Lindas do Goiás. Ou seja, eu poderia dizer aqui, houve compra de votos, não, houve venda de votos. Né? Na verdade, nós temos hoje um político que dizem ser corrupto, porque nós temos uma população que propicia isso. Se não tivesse essa população, não tinha o comprador, né? Exatamente. Então, é uma população totalmente corrompida. Então, se você pegar hoje aqui, e colocar o político fulano comprou voto. Ele comprou mais do que os outros que ficaram atrás. Né? E essa prática dele hoje é uma prática legalizada dentro do município. Por que é legalizada? Você não vê a justiça agir, você não vê a polícia agir, você não vê nada em relação a combater essa situação. Eu falo para você porque eu recebi várias ligações oferecendo voto. Quando eu passava ali em frente aos colégios, as pessoas me paravam. Quanto é que você está pagando pelo voto? Quanto que é o... Cara, virou uma feira. E um leilão. E eu olhava aquela situação ali e falava, realmente, a população que é corrupta. O político, ele só usa desse... É o receptador, né? Se não existisse o receptador, não teria ladrão de moto, de celular, que compra, que rouba para vender as peças. Né? Então, o receptador, então ficou dessa forma. Se tem o cara que tem um voto, quer vender o voto, aí aparece o comprador, né? Exatamente. E o interessante disso, esse cenário ele é muito rico. Né? Na verdade, ele não é pobre, ele é rico. Né? Porque é um aprendizado, é um celeiro. Nós tínhamos aqui na eleição passada uma oposição de 50% praticamente. Né? Nessa eleição, a oposição caiu para 16,7%. Eita! Então, praticamente se tornou um regime autocrático, onde existe só um mandante e o próprio legislativo hoje, que ele se comporta com 21 vereadores da base do governo, ou seja, não tem oposição nenhuma. E eu parabenizo o trabalho realizado por esses vereadores, né, o primeiro colocado, que é o Oliveira Júnior. 3.500 votos, nem campanha fez, é espetacular. O cara é maravilhoso. O cara conseguir 3.500 votos sem campanha é algo assim... extraordinário. Tinha que ir para a NASA, tinha que ter um estudo na NASA sobre isso. Né? Aí nós temos o segundo colocado,
que é o Keké Vulcanic, né? Fez um trabalho muito bom nas ruas. Esse realmente ele fazia as festas, fazia os movimentos, fazia todo um apanhado em torno de conseguir o voto. Assim, antes não corta o teu raciocínio, eu lembrei também de um garoto do mesmo partido do Keké, amigo do Keké, o Dieguinho, né? Dieguinho, não vi nada dele assim, o cara teve 700 votos. Mas continua aí, professor. Pois é, e assim... Toma um chazinho para molhar o bico aí. E o chá tá muito bom. O chá é gostoso. Feito pelo Relíquio Ferraz, hein? Chazinho bom. Então, e diante desse cenário, a gente teve ali há poucas mudanças na Câmara Legislativa, né? Apenas aí com a entrada do Mauro Gaúcho. O Mauro Gaúcho. Mauro Gaúcho, né? Teve o retorno do Vanderlei, né? Do Glauco. Será que a gente conta? Porque ele sempre esteve lá, né? De novato mesmo, o Mauro Gaúcho. E o Arley. O Arley. Diretor Arley. E o Djalma. Djalma. Então, a questão do Arley, que é meu amigo, é uma pessoa que eu prezo muito, uma pessoa bacana. Eu sempre acreditei na campanha dele. Eu falei para ele desde o início, você é um cara eleito. E por que é um cara eleito? Você tem um aluno de ensino médio. Ele é um eleitor. Certo? Hoje, em Águas Lindas, por exemplo, eu posso dizer para você, se tem um público fiel, são os adolescentes. Adolescentes, eles não estão no vício da corrupção, né? Eles não estão nesse vício. Então ainda há um fator ideológico desses alunos, né? Há um fator da amizade, da consideração, uma série de fatores. Então, o que acontece? O Arley teve aí um grupo muito forte de professores, né? Trabalhando a política. Lembrando que é do Estado, né? Do Estado, isso. Trabalhando a política. Então foi um grupo unido, né? Onde o seu eleitorado se baseava no público que estava ali todos os dias. Então você não precisava marcar reuniões. As reuniões aconteciam 30, 40, 50 todos os dias. Era um cara eleito, não tinha o que discutir ali. Ele soube fazer uma campanha, soube trabalhar uma campanha, como uma pessoa da área pedagógica muito inteligente, arquitetou bem esse trabalho. Teve um grupo muito forte com ele, que foi a Marinalda, o Francisco, entre outros, e é um cara que merecia estar, e está. Né? E então, eu até perguntei para ele, que eu ouvi dizer, o Arley comprou voto e tal. O Arley disse que não tinha dinheiro para comprar voto, mas eu estou vendo que foi uma estratégia diferenciada. O Arley... Essa vez não foi a questão do dinheiro. Não. Nessa eleição aqui, eu coloco o Arley como diferencial. Tá? Eu coloco o Arley como diferencial. Do outro lado, nós temos aí o Mauro Gaúcho, né? O Mauro, na verdade, ele já tinha como se dizia, uma base. Ele foi secretário, né? E através do Silvério. O irmão dele, né? Que foi vereador, né? Um grupo muito forte, o Mauro não seria surpresa, né? Não seria surpresa. Surpresa foi o quantitativo de voto dos outros, né? Agora, depois de tudo isso, vem a questão da surpresa negativa. Você não quer comentar sobre o Helder Vieira, que é do... Ele também entrou, né? O Helder esqueceu de anotar aqui. Ele entrou e assim, ele teve uma votação bem expressiva, 1.680 votos, né? Não, 1.652 votos. 1.652. Isso. Então, o Helder Vieira, né? O pessoal chama Helder, outros Helder Vieira, ele, na verdade, ele é um cara que se tornou o braço direito do prefeito. Né? Eu acho que foi a terceira tentativa dele, né? Isso. Então, assim, é uma pessoa bem articulada, é uma pessoa de boa conversa, é uma pessoa que sabe entrar nos meios e sabe manobrar tanto do lado político como do lado das classes sociais. Então, também não é surpresa. Tá? Ele fez uma campanha para se eleger, fez uma campanha segura. O problema maior que tinha aí era que a gente tinha 5, 6 vereadores de carreira no mesmo partido. Meu caso do Avante. O Avante, os suplentes do Avante, do PP, republicanos, né, eles tiraram mais votos do que eleitos. Né? Do Avante aí tem a vereadora Natália, que ficou fora, né? A Natália, ela pegou aí uma primeira suplência. Eu digo assim, quem ficou à frente soube trabalhar melhor,
a questão da campanha. Eu diria até a questão dos números, né? Só fazer uma contagem melhor, Certo. né? De quantos votos precisaria. Uhum. Então, eu acredito muito que ela pegou uma primeira suplência por achar que a contabilidade dela já tinha chegado no teto. No teto, né? No teto. limite. Então, eu acredito isso, essa primeira suplência. Agora, que uma pessoa que merecia estar lá, tá? Merecia estar como titular e fez um bom trabalho, é o professor Ulisses. Professor Ulisses. E se você for pegar aqui, né, 1.531 votos. Muito voto. Muito voto, né? Zezito Moura, por exemplo, teve 962. Uhum. Cristiano titular. Rodrigues, 1.106. Então, a questão do partido, né, que é o quantitativo, que esteve diante do partido, a quantidade de votos que o partido recebeu, que fez estar ou não estar. Né? E nesse caso aqui, o Ulisses se tornou também um primeiro suplente. Jorge Amaro, vice-prefeito de Águas Minas, um cara tranquilo, um cara bacana, né? Um cara muito educado, ele se torna o suplente de luxo. Suplente de luxo. Suplente de luxo. Ele tem 1.343 votos. 1.300. Poderia estar encostado ali no Oliveira Júnior, né? Como foi ele foi o vice-prefeito, junto com o prefeito. Isso, mas o Oliveira Júnior, ele fez uma campanha para ter voto. É extraordinária, né? Ele não fez campanha de rua. Ele fez campanha para ter voto. Se você pensar bem, eu acho que você vai conseguir compreender essa dinâmica. Sim. Né? Mas essa dinâmica que você está falando, que está compreendendo, isso não pode ter, assim, alguma reclamação, assim, interpretar. Ele, poxa, o que o professor está falando de mim lá? Não, eu não reclamo, porque, e ele também não vai reclamar, nem vai falar nada, porque não é culpa dele. Né? É porque fica uma coisa assim, no ar, né, e tal, né? Aí, isso aqui, não falando abertamente e tal, mas... Isso aqui é um contexto político que está enraizado em Águas Minas. Não seria, ele não interpretaria isso como uma acusação e tal? Não, acredito que não. Acredito que ele fez uma campanha de bastidores. Né? E é natural hoje essa campanha de bastidores. Né? Essa campanha ela é clara, é objetiva. E ela é a campanha que cai. Né? A campanha que cai. Aquela campanha de você estar ali correndo. Vamos pegar o Evandro da Educação. Evandro da Educação. Evandro da Educação, coitado. Eu encontrava ele, coitado dele, coitado de mim. Porque eu encontrava com ele 9, 10, 11 horas da noite andando aí no meio das veredas aí de Águas Minas. Eu acho que dessa vez ele trabalhou mais do que nas outras. Trabalhou demais, né, Evandro? Trabalhou demais. Mas o Evandro, eu coloco ele como pequeno César, né? Ele ficou cercado de brutos. Então, se você fosse colocar o Evandro como parte 1 Senado, tinha levado facada em tudo quanto é lugar. O menino já é desse tamanhozinho, tinha tornado um pequeno grande homem, né? Cheio de facada nas costas. Porque foi complicada a situação do Evandro. Acho que foi o cara mais traído. Eu diria assim, como há prostituição política dentro de Águas Minas, Evandro foi o corno político. Né? Eu falo corno político no bom sentido. Eu sei, né? Que uma traição, né? Uma traição, leva tudo a traição, e é isso mesmo. E eu fiquei sentido por isso, porque assim, eu via pessoas defendendo com unhas e dentes, né? Dentro da própria secretaria. E eu olhava assim, eu falava, pô, bacana, Evandro, tem chão aí pra... E de repente essas pessoas que estavam ali, Evandro, defendendo, aparece lá pulando com chapéu. Chapéu, comendo churrasco. Depois nós vamos comentar sobre o chapéu. Beleza. Quero te fazer umas perguntas. Aí nós temos aqui, Jorge Amaro. Pô, uma pena. Jorge Amaro, eu colocaria, mas assim, está dentro da política, né? É base. Está bem votado, né? E é base do governo. Né? James Faria. Segundo suplente. Segundo suplente. Né? Ficou atrás do professor Ulisses. Né? É o cara que declarava aí, sou o escudo do prefeito. Sim, ele foi líder do governo na Câmara. Líder da Câmara. E de repente tem 1.303 votos. Também se achava eleito. Eu também. Tem uma resenha aqui que a gente falou que ele era eleito. E eu vou falar também, Gênesis, eu acreditava que você estava eleito. Também. Eu acho que a política dos bastidores... Eu gosto dele, eu gosto do Gênesis. A política dos bastidores deixou ele como segundo suplente.
A Luiz Artec, né? Surpreendente a votação dele, 1.296 votos. Eu não acreditei que ele tiraria as quantidades de votos. Eu também não. Né? Mas se tornou um primeiro suplente. É base do governo, não vai ficar de fora, tem uma secretaria ou assume a cadeira, né? Não tem nenhum perigo. Numa resenha que a gente fez aqui com o Baltênis e o Luizão, o Luiz da Artec ficaria de fora, porque calculou na questão de uma liderança que ele tinha, que era o Júnior Bahia. Sim, saiu fora dele, e o Júnior Bahia foi bem votado. Foi muito bem, o Júnior Bahia é muito bem votado. Aí você vê aqui o Jacques Teixeira, né? É o Jackson. Muito bem votado também, pegou a segunda suplência. O Wilson, que já foi o Wilson de Carvalho, já foi o Wilson do Túlio, já foi o Wilson de novo, já foi o Wilson do Lucas, e agora veio novamente com o Wilson Carvalho. Teve uma votação boa. Foi boa. Uma votação boa, 1.164 votos, está de parabéns. Parabéns, né? Agora, outra surpresa, Jardel, que comandava todo aquele setor. Do Camp Clube ali, né? Camp Clube até lá embaixo. Mas numa resenha também foi dito que o Jardel não chegaria. Eu até comentei com ele pessoalmente, esses caras não sabem de nada e tal. Mas ele foi bem votado. Foi bem votado. Jardel, ele fez um trabalho de rua. Ele é o primeiro suplente, não, né? Primeiro suplente. Ah, tá. Então tá bem. Então ele é um cara que fez um trabalho muito bom. Eu também não acreditava em 1.130 votos para ele. Na resenha aqui até chutaram 600 votos para ele, mas ele... Sim, foi muito bem, né? Demara Barbosa. A mãe do Rosenberg. Ela ficou como segundo suplente. Eu achava que ela levaria porque a família ali, eles são unidos. Sim. Né? Todos se empenharam para buscar voto para Demares, né? E ela foi bem votada. Né? Foi bem votada. Vicente Manuel, surpresa negativa. Achei que seria eleito. Foi uma das surpresas mais negativas que teve dessa eleição. Vicente Manuel como segundo suplente. Eu achei que ele ia sentar na cadeira titular. Pois é. E é uma pessoa bacana, mas ele hoje, dependendo da conjuntura política, ninguém sabe se o prefeito vai realmente de vez para São Paulo ou para a Europa. Se for a vice-prefeita assumindo, ele tem uma possibilidade muito grande. Segundo as informações, que ele vai tentar a vice aí para governador, né? Ele vai vir vice para governador. Daqui 2 anos. Bacana. Eu espero que ele consiga, né? Porque assim, eu, em particular, não tenho nenhuma afinidade. Mas politicamente eu vejo que ele se transformou num dos melhores políticos. Você pode comparar, pegar de exemplo, o prefeito lá de Aparecida de Goiânia. Sim. Ele foi reeleito com 80%, né? Aí ele se sentiu que estava preparado, estava bem para vir a governador, e não teve sucesso. Né? Eu não sei se, apesar que o prefeito aqui, ele vai como vice, né? Não vai como majoritário, vai como vice, né? Pode, né? É um contexto político diferenciado. Né? São eleições totalmente diferenciadas. Outra surpresa boa. Terezinha da Saúde, primeiro suplente, com 1.083 votos. Eu ouvi falar poucas vezes o nome dela. Né? Diego Dantas, subiu a votação dele, acho que foi de 600 votos. Foi 500 e pouco, 520. Mais que dobrou. Foi suplente. Né? Ele é o segundo suplente? Ele pulou de primeiro suplente para segundo suplente, quer dizer, dobrou a votação. Mas caiu a classificação. Rapaz, mas que eleição engraçada. Né? Não é um contexto assim, totalmente diferenciado. Isso é inédito. Por isso que eu falo para você que essa eleição ela foi construída nos bastidores. Você não precisava fazer campanha. Você precisava articular nos últimos dias. E de preferência faltando 5, 6 dias. Eita. Aí você articulava. Porque é verdade mesmo, sempre na reta final tem muita gente que está indeciso, passa a eleição todinha, o eleitor não analisa nada, fica... É aquela questão tipo brasileiro, né? Deixa por última hora, né? Aí quando chega na última semana não tem, aí chega a turma e vai resolvendo tudo. Né? Aí a gente vive em meio a uma sociedade assim, que ela de ações pontuais. Elas não são de ações factuais. Né? Então, se você naquele momento você consegue chegar e insistir com algo que possa propor um chá, um biscoito, né? A situação toda muda. Então... Aqui tá a hora do chá, aqui é a hora do chá. Eu de vez em quando eu comento, eu já até comentei nessa eleição, que você passa os 4 anos ali sempre ajudando sua liderança, aquela família. Aí eu brinco assim,
que o carro da liderança estava sem pneu, né? E ele precisava fazer o trabalho político, aí você dá os 4 pneus zerados para ele. No dia de votar, ele sai de casa com o pessoal dele para votar, no meio do caminho fura o pneu. Aí liga para você, você está enrolado, aí fala, não me ajudou. Aí fala, não, rapaz, eu não estou podendo pagar esse remendo não, que é R$10. Aí vem outro ali, pagou o remendo, você perdeu os votos daquela família toda. É mais ou menos isso, né? Exatamente, parabéns esse contraponto. Olha só o que acontece. Eu trabalho com projeto social tem anos e anos. Tem setor, Barra 6, por exemplo, tem praticamente 40 famílias que eu ajudo lá o tempo todo, 6 anos. 40 famílias? Na quarta-feira, terça-feira, mais ou menos, estava segurado ali. Casa de 80 votos. Você dormiu tranquilo? Não, pelo menos aquele setor estava fechado. Não, sim, você dormiu, poxa, já está fechado aqui. São pessoas que estão comigo há muito tempo, esse tipo de coisa. Quando você vai lá para as urnas olhar, 6 votos, 7 votos daquele grupo. Daquele grupo. Cara, isso ali é assim. E já é engraçado que no mesmo dia ou no dia seguinte já teve gente lá me ligando. Professor, o senhor pode me ajudar com isso aqui, não sei o quê. Parece um teste, né? Já joga assim para ter uma prerrogativa para se sair fora, porque você não. Aí você vai lá olhar a situação daquela pessoa, vê lá na sessão dela, nem o voto teve. Aí eu falei, interessante. Aí vai buscar as redes sociais, tá ela lá apoiando o outro, que nunca foi lá para ajudar em nada. Fala, bacana. Então, é uma população prostituída. Né? Isso é muito ruim. Chiquinho Craveiro. Chiquinho Craveiro caiu para terceiro suplente. E ele foi bem votado, né? Na eleição foi 800, a eleição passada, essa é 1060. Mas a diferença... É aquela questão que você falou, né? A questão da ausência do eleitor nas urnas também foi menor, né? O antes da Modere. Quarto suplente. Evandro, PSB, né? Renato Progresso, que foi a surpresa. Primeiro suplente. Né? Primeiro do PL. O Evandro Educação, segundo suplente. Né? A enfermeira Sueli, terceira suplente. Volta aqui. Não sei se ia falar, mas... Paulo Antoniete. Paulo Antoniete foi segundo suplente. Paulo Antoniete foi uma surpresa. Eu soube de uma fonte que ele ficou muito chateado com o sobrinho dele, o prefeito, porque em nenhum momento o prefeito pegou na mão dele, deu aquela força, né? E fazer uma propaganda assim pro tio, né? E ele ficou muito chateado, porque ele foi bem votado. Eu achava que ele ia ter menos votos, mas ele foi bem votado, mas ele calculava uns 1.500 votos, teve 900 e pouco, né? E ficou muito chateado com o sobrinho dele, com o prefeito, porque não levantou a bola dele, né? Porque a gente imagina que o prefeito era o vereador do prefeito, né? Eu vou te falar uma coisa. O Paulo Antoniete foi um daqueles que conseguiu implantar o brutismo, né, dentro de alguns setores. Ou seja, aquela questão de até tu brutos. Ele conseguiu implantar isso aqui. Segundo informação também, os vereadores nenhum é chegado dele. Não, então assim, muitas pessoas que estavam, por exemplo, com o Evandro da Educação, partiram para o lado dele. Né? E não eram pessoas também queridas. Ele achou que estava fazendo um bom negócio e não estava. Né? Não estava fazendo um bom negócio. Então, a equipe de rua dele, muito boa. Pessoal bom, tentava desenvolver uma ideologia que não existia e até convencia. Né? Eu pensei até em achar que o Paulo Antoniete seria uma coisa espetacular quando eu vi os defensores dele falando na rua. Ele estava com um grupo bom mesmo. Eu fui na reunião dele, muito boa, muito forte. E assim, a votação dele, 917 votos, ela não foi ruim. Não foi não. Eu achava que ele ia ter 300. Pois é. Até numa resenha que ele falou que jogamos 300 votos, ele... Agora, sim, é uma pessoa que não passa confiança. Né? Não passa confiança de jeito nenhum. E não passa confiança nem para quem está longe, nem para quem está perto. Infelizmente. Né? Tem estrutura para estar onde está? Tem estrutura. Tanto é que é um dos maiores articuladores da campanha do seu sobrinho. Mas, infelizmente, não é aquele cara que ainda conseguiu chegar naquela classe de lá e nessa classe daqui. Você acha que se o prefeito tivesse declarado apoio para ele teria mais votos? Doutor Lucas hoje, às vezes assim eu falo pessoalmente, eu não tenho afinidade com o doutor Lucas. Né? Politicamente também nenhum.
Mas dizer para você que ele se tornou um ícone dentro da política local, superando até o Hildo Candan, se tornou. Né? Tem que reconhecer, então, né? A gente tem que reconhecer, se o doutor Lucas chegasse hoje aqui e falasse, não, meu candidato aqui para vereador é o professor Francisco, pronto, batia recorde. Né? Lucas, hoje é Lucas. Né? Eu não gosto, acho que é uma pessoa que tem muita coisa danosa, né? E ele sabe disso, mas politicamente ele conseguiu alcançar um patamar que poucos políticos conseguiram. Sim. Tanto é que é o 4º, 5º prefeito mais votado do Brasil. Né? Então entrou na história. Entrou na história. O que tem mais aí? O João Herê, nunca nem já vi falar, também se tornou terceiro suplente. Felipe Galdino, uma surpresa negativa, né? 4º suplente. Diego Michel foi bem pela primeira. O Diego Michel, isso que eu estava te falando, que era do partido do Quequé, nunca tinha... 700 e pouco votos. Bem votado, né? Carlinhos Braz também foi um desastre, 5º suplente, né? E Celeste... Eu não acreditava na Celeste. A Celeste na eleição passada ela teve 200 votos e a irmã dela, a Rosário, teve 700. Aí inverteu agora. A Rosário teve 300 e pouco e ela... Eu acho que faltou a união, hein? Segundo informações, elas ficaram até arranhadas entre elas, porque o certo, assim, o acordo era a Celeste apoiar a Rosário, né? Aí depois, no meio da situação, a Rosário foi para o PSB, a convite do presidente, que é o Zé da Imperial, e saiu o candidato de um lado e a Rosário do outro, e acabou nenhuma das duas foram para canto nenhum, né? Exatamente. Então, assim, faltou a união nesse caso. Aí agora, aproveitando, vamos falar aqui a questão do serviço público municipal, né? Certo. A gente tinha vários representantes do serviço público municipal e, infelizmente, é aquela questão que eu te falo, falta conhecimento, falta entendimento, falta perspectiva, e são pessoas muito atreladas ainda ao pontualismo. Agora, vamos agora, é pontual. Vou te dar isso, é pontual. Vou te dar aquilo, é pontual. Então você pega aí servidores que os vereadores assinaram ali uma destruição do plano de carreira deles, e eles nas redes sociais fazendo propaganda desses vereadores. Pois é. Do outro lado, eu me coloco muito numa situação que eu vi muitas servidoras, professoras, chegando e falando que o professor fez isso, fez aquilo, não sei o que, inventando histórias, né, para tentar tirar voto, para tentar tirar apoio. E são pessoas assim que não conseguem nunca provar que eu fiz aquilo de ruim. Né? Porque durante o período que eu tive na pasta da educação, eu nunca coloquei um PAD para frente, né? Nunca. Né? Negociei tudo, terminei, engavetei. Nunca prejudiquei um servidor. Né? Nem aqueles que me feriam, eu deixei de ajudar. E ainda vou continuar ajudando, porque é da minha essência. Agora, a essência de envenenar os outros não é minha, são deles. Infelizmente, essa desunião que existe dentro do serviço público municipal, ela acarreta danos irreparáveis. Eu vejo e vi que você colocou muito a cara a tapa para defender a classe e tal, né? E eu sei que o governo da cidade não vai muito assim com você, com o seu jeito, não se agrada. Na verdade, ninguém. Teve uma situação que você veio 2 vezes aqui para fazer uma resenha e reclamaram, levando esse professor aí, vai falar as coisas. O que acontece? A água linda tem esse defeito também. O político, ele nunca quer ouvir a verdade. Né? E isso é natural. Eu falo assim, eu não tenho raiva do Dr. Lucas porque ele não quer ouvir a verdade. Eu não tenho. Ele está fazendo o papel dele. Né? Ele está fazendo o papel dele te bloqueando para você não falar mal dele. Isso é normal, isso é do político. É um jogo de estratégia. Agora, o servidor que está ali levando ferro e a gente está ali metendo a cara, defendendo, levando porrada. Tanto é que eu falo, vai lá no portal da transparência e vê lá meu salário, da categoria ao menor que tenha o mais baixa destruído. Professor, voltando à comparação, igual você falou assim, de relacionamento,
É igual aquela mulher que apanha do marido dele, que o marido quebra o pau, quer matar e tudo, chama a polícia, na hora que a pessoa levar o cara, não leva não, eu amo ele, deixa ele aqui e tal e tal. Isso. Vamos passar a mão na cara. Esse é meu amor, amor da minha vida. Ele bate, mas eu gosto. O problema é que dessa vez ele bateu um pouquinho com força. É desse jeito. Aí você ficou dessa situação aí, o pessoal, e você foi defendendo, né? Sempre defendendo, né? Sempre. Sempre defendi todos os servidores, todas as categorias, apanhei por isso, apanho por isso. A questão salarial, que é o que mais pesa na vida da gente, eles tentam suprimir de todo jeito. Já me perguntaram o que você quer para você. Eu falei, nada, eu quero para o grupo. Agora, o único problema que a gente tem coletivo, é o seguinte: o que impera é o individualismo. Né? Você, coloca um diretor hoje, o diretor recebe 3 mil a mais no salário dele, como diretor. Dentro do plano de carreira, ele estaria recebendo praticamente 2.500 a 3 mil a mais só no salário base. Certo? No final daria muito mais e contaria para a aposentadoria. Mas não, ele prefere estar ali com 3 mil reais a mais, ter o cargo de diretor, só ele ser beneficiado, e infelizmente aquele grupo que vem o gadozinho, servidores que são gados, né, que estão ali indo atrás de uma pessoa que se beneficia e eles se beneficiam em nada, mas estão ali apoiando, esses são chamados os analfabetos funcionais. Né? Então, infelizmente, eles não conseguem entender a lógica da coisa. Você tenta explicar, eles ficam até com raiva, porque eles não têm raciocínio para isso. Né? E isso é uma pena. Aí você pega aqui, Alexandre do sindicato, que na verdade é base do governo. Tá? Não foi pedir voto para ele o governo para não ficar tão na cara. Sim. Mas teve 154 votos. Assis da Bicicleta, que é um cara veterano. Vitalício, né? Candidato vitalício sempre sai candidato. 145 votos. Jesualdo da Saúde, 38 votos. Né? Professora Francileia, 36 votos. Cleito Costa, 36 votos. Sarley Rogers, 34 votos. Né? Eu, antes da campanha, além de projetos sociais, são 200 famílias que eu cuidava, que agora vou ser bem seletivo, vou continuar cuidando, tá? Mas de uma forma mais seletiva. E professores, eu tinha 300 numa lista que diziam que iam me apoiar. Né? Aí acaba a eleição, você vai lá perguntar, poxa, se perguntar, mas o que houve aqui com relação pelo menos a isso? Aí você descobre que 200 daqueles 300 nem sequer voltaram em Águas Lindas. Né? É muito estranha essa lógica. Aí você pergunta assim, você ficou chateado com isso? Não. Engraçado, no mesmo dia, às 10 horas, eu estava dormindo como durmo todos os dias, né? Com toda tranquilidade. Mas você fica assim, pensativo, até onde você tem que se expor. Né? E eu não me exponho mais em relação a isso aqui. Eu ficava 24 horas desse fazendo conta para servidor que nem é do meu carro. Tá? Para chegar na hora lá, discutir e saber o que falar. Eu falei pro cara, parei com isso. Né? Fica muito complicado você defender quem não quer. Mas vamos esquecer isso aí. A questão, aquilo que você estava me perguntando, né, da lei de enfermeira e a denúncia. A lei de enfermeira. Cara, eu achei assim, que foi um reflexo do que é a nossa sociedade. Pensa junto comigo. A lei de enfermeira denunciou vereador A, certo? O vereador A tirou 3 mil votos, correto? A lei de enfermeira tirou 456 votos, certo? Então, quer dizer o seguinte, que a Neide fez propaganda para o vereador A. E o mesmo aconteceu com B, com C, com D. Todos os vereadores que foram denunciados, ou todos os políticos que foram denunciados pela vereadora Neide, obtiveram uma votação super expressiva, né? E a Neide, uma votação muito Então baixa. foi igual massa de pão, né? Quanto mais bate, mais cresce. Exatamente. Então eles cresceram com a batida dela. Isso, ela fez uma propaganda para um grupo, né? E o povo gosta. Quando você está dentro de um cenário onde, eu coloco tipo ao videogame, né? Você está assistindo ali ou participando do videogame de matança, né? Se você pegar um que não tem matança, você não quer nem ouvir, vai para lá.
Infelizmente, a Neide denunciava a suposta matança da moral, né, da ética, dos desvios, né, tudo isso, e ela não foi acreditada. A ela não foi acreditada nada disso, como uma coisa boa, com bons olhos. Já os denunciados, todos eles se elegeram, né? Se elegeram e se elegeram bem. Bem. Então, a conclusão que se chega é que nós estamos hoje vivendo um cenário onde é propício para que o corrupto, né, desenvolva o melhor possível diante de uma população corrompida, né, também corrupta, né, uma população que tem os valores todos voltados para as coisas pontuais, ou seja, toma lá, dá cá. Caramba! Então esse foi o raio-x das eleições, né, que foi falado aqui, e você concluiu dizendo, né, que o certo ficou, como que é, o errado ficou certo, o certo ficou errado. E você tem que ter muito cuidado em falar do errado. Porque o que eu falo para você hoje aqui é a questão de águas vindas, e dá dó, né, dá dó da cidade, da forma de pensar, tanto das pessoas comuns, quanto dos políticos e servidores. Tá? Dá dó. É triste você sentir que uma sociedade ela considera o que é imoral e ilegal totalmente favorável ao desenvolvimento dos costumes dos seus filhos, dos seus familiares. E o emprego desses valores distorcidos, né, fazendo base da construção do caráter de seus filhos. Isso é muito ruim. Então, é muito ruim. Então, assim, a gente teve pessoas que têm que prezar pela educação dos seus filhos, dos filhos de outros, fazendo papel de corrupto direto, tá? Ou então atuando de forma até protagonizando até situações de aceitar o que é errado, levando como exemplo aquilo para os seus filhos. Isso é muito ruim. Muito ruim. É complicado. Professor Francisco, muito obrigado. Tem mais alguma coisa para... Não, tá tranquilo. Só quero agradecer essa participação boa. Você abriu aqui esse programa, né? Hora do Chá, né? Você que queira participar, só entrar em contato aí, a gente faz o convite também para poder resenhar aqui, conversar com a gente nessa jornada que se inicia, né? Professor Francisco, muito obrigado, viu? As portas estão abertas. Eu acho que a gente vai até fazer aí uma parceria aí de você toda semana estar aqui resenhando com a gente, né? Sim, eu acho que seria importante, já eu dou meus agradecimentos, seria importante para a gente trazer pelo menos um raio-x. Raio-x, informações que muita gente não sabe. Eu acho que a gente poderia até trazer, você poderia intitular um programa aí como raio-x no café, né? O raio-x no café, alguma coisa. Você é um cara muito intelectualizado. E trazer, a gente trazer números da cidade. Sim, sim. Números, isso é importante. Teve uma pessoa que chegou para mim e falou assim, e a população se atente a isso, tá? Eu falei, olha, eu acho que a gente tem que abordar as questões dos números, do que vem para o município em números. Sim. A pessoa me falou o seguinte, professor, eu adoro o que o senhor fala, mas infelizmente a população de Água Vinda, ela não quer isso. Ela não entende isso. Quando o senhor começar a falar sobre essas situações, eles vão mudar para o canal. Um canal que esteja tendo baixaria, um canal que esteja tendo pornografia. Eles vão mudar de canal. Eles não conseguem acompanhar a linha de raciocínio em relação ao que é uma gestão pública, né? Então não conseguem. Eu tenho evitado aqui bater em números da educação, porque eu sou da educação. Mas a educação hoje nós temos é uma das piores do Estado. Né? Está destruída. Mas eu não vou falar nada, eu não vou trazer muito sobre isso. A não ser posteriormente, já passou as eleições, eu não vou prejudicar ninguém, eu posso até trazer de uma forma profissional. Profissional. É importante. Esse raio-x, né, da nossa... Então, na minha parte ainda, para finalizar, para dar
Meus agradecimentos aí a todos que estão aqui, a todos que irão assistir esse vídeo e ter esse ponto de reflexão. E parabenizar o grupo do Dr. Lucas, né? Foram fenomenais. Vocês fizeram a política de acordo com o cenário político de Águas Lindas. Tem que ser daquela forma, é daquela forma. Então vocês fizeram da forma que é e pode ser, mesmo sendo imoral, foi legalizado. Então vocês usaram tudo dentro da legalidade. Então parabéns a vocês e parabéns aos adversários, tanto o Ribeiro, Túlio, o Juraci, o Otávio Rodrigues. Isso, parabéns a vocês. Porque... E temos o Klaus Palha. Também, do pessoal, né? Então, assim, parabéns a vocês por ter entrado nesse jogo, diria assim, um picadeiro, né? Como o Klaus falaria, né? É um picadeiro. E esse picadeiro teve os atores e os telespectadores. Então, isso foi muito importante. Parabéns a vocês pelo jogo, e o jogo foi vencido por quem soube jogar. Muito bem. Obrigado, professor.